Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa Menezes e eu sou repórter aqui no Pleno News. Essa é mais uma live do Pleno News Entrevista e hoje a gente vai estar conversando com o pastor Hernani Santos, da Graça Church e também da Missão Vem. Ele vai falar sobre vários assuntos interessantes para vocês e eu tenho certeza que essa é mais uma live que vai abençoar muita gente. Você que está chegando agora, obrigada por estar aqui com a gente. E vocês podem também, assim que o pastor for adicionado, vocês podem encaminhar essa live também para alguém, para algum amigo que esteja precisando ouvir uma palavra abençoada, ouvir conselhos. Vocês também podem enviar perguntas aqui durante a live, tá bom? E eu já vou enviar o convite para o pastor Hernani Santos. Ele é autor de vários livros, também vai falar sobre esse processo de livros, vai falar sobre assuntos muito interessantes. Então, eu peço que vocês continuem ligados e que tenham paciência, porque eu já vou enviar o convite para ele, ok? Boa noite a todos e eu agradeço a todos que estão aqui com a gente. Ok, o pastor já entrou. E vou adicionar o pastor Hernani. Se o senhor quiser, pode também enviar já a solicitação para participar, viu, pastor? Antes que a nossa live trave. Eu espero que em nome de Jesus hoje não vai travar, não. Mas eu tenho certeza que essa live vai abençoar muito vocês, ok? O pastor Hernani já está aqui com a gente. E vou tentar adicionar o pastor Hernani agora. E vocês já podem também enviar perguntas pra gente, tá? Essa é mais uma live do Pleno News, eu tenho certeza que vai abençoar vocês. Já vou adicionar aqui o pastor na conversa. Só um instante. Olá, Opa, deixa eu arrumar aqui a minha câmera. Tudo bem, a paz, tudo bem? opa, que bom receber o senhor aqui. O senhor já fez uma live com o Pleno, né? O Pleno em sua casa, mas que bom também receber o senhor aqui no Pleno News Entrevista. A gente está muito feliz mesmo. Graças a Deus, os seguidores têm sido muito abençoados com o que homens e mulheres de Deus têm falado aqui para eles nesse período, viu, pastor? Obrigado por estar aqui. Obrigado a vocês aí do Pleno News. Eu tenho sempre falado que é o maior portal de notícias evangélico aí do país, né? A gente sempre tem divulgado e tem sido uma bênção, é uma alegria poder estarmos juntos e contribuir nesse momento, nessa entrevista aí com vocês. Amém. Obrigada, pastor. Eu sei que você tem participado de várias lives e a gente sabe que como é o sacrifício de separar um tempinho aqui para conversar com a gente, mas a gente recebeu algumas perguntas, a gente vai tentar passar algumas, todas eu sei que não dá, mas o pessoal tem perguntado bastante, né? Porque vocês líderes têm feito live e tudo, mas como que está sendo, pastor, esse período de quarentena? Como é que você avalia tudo isso que a gente está enfrentando? O senhor acredita que é um tempo de despertamento espiritual? Eu vi no seu feed, você citou outros pastores também, claro, como o John Piper, o falecido David Wilkerson. Eu queria que o senhor falasse para o pessoal aqui qual é a sua avaliação desse momento que o mundo está vivendo. Bom, eu estou em Brasília, inclusive agora, você perguntou sobre a quarentena, e você sabe que eu sou de Curitiba e eu peguei o carro e viajei 1.500 quilômetros até em Brasília. Estou pregando no púlpito aqui de algumas igrejas online, né, de forma online. Para você ter uma ideia, eu estou numa série aqui de 5 conferências online aqui, né, igrejas aqui de pastores amigos, pastor Laudijaí Guerra, pastor Keyson, Igreja Batistas, né? E até agora, conversão online que nós tivemos, para você ter uma ideia, nós já alcançamos, em 5 dias que eu estou aqui em Brasília, 200 almas. Amém, glória a De Deus. pessoas que mandam a mensagem, que mandam pelo WhatsApp, né? Pessoas que a gente faz o apelo, fala, você que aceitou Jesus agora, manda uma mensagem pelo WhatsApp, diga, oi, sou fulano de tal e acabei de entregar a minha vida a Jesus. Eu não posso ficar sem ganhar almas, né? Amém, E é assim, verdade.
E quando eu vim de Curitiba para cá, aceitar o convite para pregar online, para mim era só uma experiência. Falei, meu Deus, será que isso vai funcionar? Como é que eu vou fazer? Aí eu preguei, colocamos um número de WhatsApp no rodapé da transmissão e falei, agora você que entregou sua vida a Jesus ou estava afastado e desviado e quer voltar e acabou de voltar, manda uma mensagem agora. Nós já alcançamos mais de 200 almas. Glória a Deus. A igreja não está parada. Não para. Isso da pessoa mandar mensagem, que a maioria não manda, né? Para a pessoa chegar ao ponto de mandar. Se você está numa igreja, você fala, você quer aceitar Jesus, levanta e vem aqui. A maioria não levanta. Imagina no WhatsApp. Mas você não acha, pastor, que nesse período muitas pessoas têm falado que tem crescido uma procura das pessoas, até aquelas assim, pelo evangelho, por Bíblias mesmo, vendo o exemplo das igrejas, da igreja que não está parada, da igreja que tem distribuído cestas básicas, você acha que teve um aumento assim de pessoas procurando vocês, pastores? O coração das pessoas está completamente, assim, como a gente costuma, o texto bíblico, né? Os campos estão brancos e o coração das pessoas estão completamente quebrantados. É o ponto que aí eu já respondo a sua segunda pergunta, que o Dave Wilkerson também falou e John Piper. Deus amassou o mundo para nós e Ele está amassando o mundo para nós. E se você for analisar toda essa situação global que nós estamos vivendo, é o amassar de Deus, é Deus quebrantando os corações de pedra, porque quando você prega, eu tenho uma outra conferência agora na Itália, só que essa eu vou gravar da minha igreja. E vou mandar para a Itália, eles vão dublar em italiano, de uma igreja lá italiana muito grande, com apelo de salvação e tudo, ou seja, as pessoas... A igreja do Senhor Jesus, é claro que isso vai acabar, mas se acabar a igreja do Senhor Jesus, ela se reinventou. Glória a Deus. E é bonito ver essa união, né, pastor, também, né, de denominações, de todo mundo assim jejuando, todo mundo se unindo mesmo nessas transmissões. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque antigamente, não sei, até um pouco tempo atrás tinha uma coisa assim, não sei, de denominações. Cada um para si, né? Até aqui também no Brasil, né? E a gente teve aquele evento Descende, né? Que reuniu vários líderes, né? Vários cantores, assim. Mas aí agora você também está falando que você é de uma igreja, da Graça Church, né? No caso, e está indo em igrejas batistas. Fala um pouco sobre essa união que está acontecendo. No meu caso, eu já sou um evangelista itinerante há 23 anos, então é mais fácil. No entanto, vendo um pastor fazendo live com outro e etc. Isso é um sinal muito bom, porque nesse momento, se a igreja do Senhor não se unir, nesse momento, ela não tem o que fazer, não, porque eu não vejo, e eu vou ser bem honesto com você, na nossa realidade brasileira, não estou falando a Itália já está começando a abrir, Portugal é o país do mundo com maior, junto com a Coreia do Sul, com maior sucesso nessa pandemia. Eu não vejo como o Brasil liberar grandes eventos, grandes cruzadas, mobilizações. Eu não vejo isso aí até o final do ano, porque explodiu aí muitos casos agora. Então a igreja ela não pode parar de ganhar almas. Amém. Ela não pode parar de ganhar almas, então ela tem que se envolver, ela tem que interagir na internet, os pastores têm que fazer isso a partir do seu púlpito e focar. Aí eu dou um conselho para os pastores: focarem na conversão de vidas, porque o povo está nos assistindo. Amém. Eu tenho relatos, pessoas que aceitaram Jesus nesse período, tinha gente que fala assim, gente que não era crente. Eu estava tão amargurada que eu fui para o YouTube procurar se tinha pregadores. E aí vi o culto online e foram sensibilizadas e tocadas a entregar a vida a Jesus. Então, o povo está muito sedento, está muito amargurado. O jornal mostrando caixões, o jornal mostrando o número de mortos. E isso está destruindo a alma das pessoas por dentro. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem a resposta para qualquer tipo de caos. Aí é aquilo que eu te digo, que vem o que Dave Wilkerson e John Piper também falou, que sempre o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Isso aí quando a gente fala de avivamento e despertar,
Não necessariamente estamos falando de um estádio lotado, não necessariamente estamos falando de 100 mil pessoas reunidas, estamos falando do número de almas e o despertar Amém. da igreja do Senhor Jesus, que esse é o verdadeiro avivamento. E Amém. isso já está acontecendo. Eu saí de casa, viajei, vim de carro, que eu não queria passar dentro dos aeroportos, então eu vim de carro. Verdade. Vim de carro de Curitiba a Brasília, pregar aqui no púlpito dos pastores, no canal do YouTube deles, fazendo apelo de dentro da igreja deles. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu assim estou muito feliz. Foi uma experiência sobrenatural, uma experiência tremenda ver pessoas em lágrimas mandando mensagem pelo WhatsApp, entregando a vida a Jesus. É verdade. É verdade, pastor. E agora, conforme o senhor está falando e sobre live, eu já vou fazer uma pergunta sobre isso, porque muito aqui no Pleno News, a gente, né, como acho que o senhor já sabe, a gente não dá só notícias sobre política, sobre economia, a gente dá sobre cidade, sobre fé. E quando a gente tem relatado aqui pessoas curadas, em alguns casos, vários casos, na verdade, as pessoas falam, agradecem a equipe médica e agradecem a Deus também. Não só pessoas que são cristãs e ficam curadas, mas também pessoas que não conheciam a Deus, mas reconhecem que teve ajuda de Deus, sim, que não foi só medicamento. Então, eu acredito nisso, que as pessoas estão realmente Mesmo porque não sedentas. tem um medicamento, né? É, exatamente, não tem nenhum tratamento, é milagre. É É, a milagre. pessoa é curada por Deus mesmo. Ela fica Isso. lá, respira até quanto der e é curada. Glória a Deus, ver o agir de Deus em meio a esse tempo tão sombrio de pandemia, mas ver, né, pastores como o Senhor, vários outros se unindo, se mobilizando para que a palavra de Deus não deixe de ser pregada. Então a gente já está muito agradecido por isso. E como o senhor falou, você já participou de várias lives, né? No seu feed você já fez lives no YouTube também. E você vai participar de uma agora, no dia 1º de maio, vai ser uma pré-convenção, pastor? Com vários É outros. uma Isso, essa é uma pré-convenção, porque tem a pré-convenção e depois tem a convenção nacional do G12. Acho que normalmente essa convenção aí dá mais de 10 mil pastores, né? E eu vou estar tanto na pré-convenção como na convenção do G12. E você deve saber que o G12 é a maior visão celular do mundo e eles me convidaram. Fiquei muito feliz e essa vai ser uma transmissão, vai ser pela internet, completamente online. Então é o tipo de transmissão que provavelmente vai dar aí mais de 20, 30 mil pessoas online ali assistindo, o que é muito, né? Ou talvez até mais, talvez eu esteja falando besteira. Acho Talvez que até mais. com certeza, acho que os públicos das lives, acho que nem o Instagram está dando conta de tanta gente, com certeza, pastor. E eu queria que o senhor falasse também, porque você também lidera a Missão Vem, né? E aqui a gente também tem pensado muito sobre essa parte de missões, porque a gente, em umas das entrevistas, a gente ouviu, né, uma cantora também conhecida, e ela estava falando que às vezes as pessoas só estão ligadas assim nesses sinais, mas que também era um sinal, né, que o evangelho seria pregado a todos antes da volta de Jesus. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a importância da igreja também focar em missões, porque isso que vocês estão fazendo é missões, quer dizer, você pode ser missionário para sua família, você pode ir para outro país, mas você... Enfim, sobre a igreja não estar parada, eu queria que o senhor falasse um pouco para o pessoal sobre missões, sobre a importância de missões para a igreja, das pessoas ofertarem, orarem pelos missionários. A gente tem muita notícia aqui também no pleno sobre igrejas perseguidas e a importância de apoiar, orar pelas igrejas do Brasil e também do mundo, né? De todo mundo. Pode falar sobre Nós missões. temos a Missão Vem. Eu sou presidente da Missão Vem desde 2002. Nós plantamos 256 igrejas na África e somando com as células e as pequenas congregações dá 430, mas 256 igrejas na África. São 3 orfanatos no total, foram cuidadas 1.000 crianças. E quando a gente fala de missões, esse é um momento que não dá para você fazer missões nem urbana, nem transcultural, nem não dá para você fazer nenhum tipo de evangelismo, nem pessoal, nem massa. Mas nós estamos num outro mundo fazendo o mesmo tipo de evangelismo, que é o mundo virtual, né? Isso que você A falou. internet, ela é uma rua
cheia de portas abertas, e isso é muito interessante. Agora, é interessante os irmãos também entenderem, por exemplo, no nosso caso, que o povo, os missionários, os necessitados, eles continuam a ter fome, eles continuam a passar necessidade. E, infelizmente, muitos irmãos se esquecem desses detalhes, principalmente nesse momento, né? Eu tenho dados aí que 70% das agências missionárias reduziram, também muito por causa da crise que foi instalada, reduziram em 70% o seu coeficiente e também a sua contribuição financeira. É um dado ruim, a gente tem que pensar em missões nessa hora, mas também é muito difícil você ter que pensar em missões. A arrecadação das igrejas caiu em 70%. Só aqui em Brasília eu vi 8 pastores essa semana que entregaram a chave das suas igrejas para os donos dos salões. Meu Deus. Entregaram a chave. Por quê? Porque foram despejados, porque não conseguiram pagar as contas. Então, é uma situação, a gente tem que ter muita fé nessa hora, e eu creio que a igreja vai superar isso. E missões, se está ruim para a igreja local, para missões é pior ainda. Então, a gente tem que meditar em missões, pensar, fazer o possível. Esse também é um momento muito importante de levar alimento para quem não tem alimento. Hoje eu vi o pastor Lamartine de São Paulo, ele fez que também, ele tem aí um livro aí na MK Books, ele fez uma filmagem na igreja dele, acho que tinha pelo menos umas 2.000 pessoas na fila para pegar a cesta básica que eles iam doar. É bonito para a igreja fazer isso, né? A gente também está fazendo, mas é tão triste ver uma fila tão grande dessa. Eu fiquei assim com o coração apertado, orando a Deus para que o Brasil não chegue a um fundo do poço financeiro também depois desse lockdown, depois de toda essa situação. Nós estamos orando, a igreja está orando, estamos evangelizando, a igreja brasileira está trabalhando. Ela está doando cestas básicas. A Universal, vocês postaram aí no Pleno, acho que foi mais de 30 toneladas de alimento. A Renascer também, mais de 20 toneladas de alimento. Então, a pastora Fernanda Brum, acho que foi, parece que 10 toneladas. 10 toneladas, né? Que foi 6, 7, 10, eu já nem sei lembro. Que foi muita Quando coisa. Eu falei com ela, que tinha aumentado. Sei que foi muita coisa. Inclusive, a gente tem até que orar pelo pai dela, que é o que cuida da ação social lá na igreja, né? Verdade. Ele tem uma visão na ação social muito bom, muito, muito tremenda. Então, a gente tem que olhar a igreja. Esse momento para a igreja do Senhor Jesus não é um momento de pedir, é um momento de dar. Agora é um momento de dar, é um momento de ceder, é um momento de ajudar, de ir para a rua, no sentido de levar o alimento. A gente não pode parar a pessoa para pregar para ela, porque aí você quebra algumas regras, mas a gente pode levar o alimento, vai de máscara, leva o alimento, né? Tem uma igreja em Santa Catarina que ela abriu, uma igreja que cabem umas 3.000 pessoas, eles tiraram todas as cadeiras e encheram de colchões no chão e tiraram todos os moradores de rua, de Balneário Camboriú e jogaram dentro da igreja. Nossa, a vontade de... É a igreja do pastor Charles, é importante falar, né, esses nomes, a igreja Luz da Vida. E jogaram todos os moradores de rua naqueles colchões lá, né? Porque na situação de rua é pior nessa situação. Com certeza, pastor. Acredito que nesse momento muitas pessoas, até que, como o senhor falou, né, que Deus está amassando o mundo. Muita gente que criticou, às vezes, não jogando na cara, mas assim, criticou porque realmente não tinha conhecimento, porque viu alguns escândalos e achavam que o pastor só queria dinheiro, e agora você vê a igreja ajudando a troco de quê? Entendeu? Porque você não vai ter nada em onde... troca, né? Exatamente, né? A gente vê até fora do país, né? Organizações também ajudando na Itália, ajudando em Nova York, aqui no Brasil, a mobilização da igreja. Então, você realmente sabia que aquele hospital de campanha de Nova York, aquele branquinho, da equipe do Billy Graham. Isso, é o Samaritan Purse. Eles têm um hospital lá em Nova York e um hospital, eles abriram 2 hospitais de campanha, do Samaritan Purse, em Nova York e na Lombardia, na Itália. Eles têm aviões médicos, só que a televisão ela não mostra, ela fala assim, é uma organização
Por que não fala? A igreja abriu um hospital no centro de Nova York e um hospital no centro de Milano só para cuidar dos doentes. Ali quem cuida daquilo é o Franklin Graham. Isso, verdade. Se o Billy Graham, a vida toda dele, tivesse adquirido só aqueles hospitais, já valeu a pena. Verdade, verdade. E nos Estados Unidos eles também têm ajudado no Tennessee vítimas de tornado, né, que aconteceu lá esse mês. Então a gente vê a igreja realmente muito mobilizada e brilhando no meio disso tudo, né, pastor? Eu queria também que o senhor falasse, pastor, porque a gente tem tido também notícias. Infelizmente, nem todas as notícias podem ser boas, né? Mas a gente tem se empenhado aqui para também mostrar essa realidade. Mas a gente tem visto muitas pessoas também, e muitas pessoas estão enviando perguntas sobre isso, porque nesse período de pandemia também tem a crise da família. Tem muitas pessoas tido crise familiar. E o senhor é um pastor, e eu queria que, como pastor, o senhor falasse sobre isso para os casais, porque a gente tem tido notícias de casais se divorciando, não assim muito dentro da igreja, mas assim no mundo, de pessoas que são, de certa forma, referência para algumas pessoas, né? Se divorciando. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor acredita que, para culminar, de repente, numa separação agora, a crise já estava antes da pandemia e seria injusto culpar a pandemia? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Até também dando dica para as pessoas, o que elas podem fazer nesse tempo, buscar Deus em família, o que seria assim um remédio, não é um remédio, mas assim uma solução, uma ajuda para que as pessoas tirem esse foco, né, do divórcio ainda dentro, sabe, culpando esse tempo de pandemia e pensando em se separar, porque está todo mundo se separando. Eu queria que o senhor falasse, comentasse isso, por favor. Além também dessa questão de agressão. Sim. Aumentou o número de divórcio em 33%, de suicídio 42% e abuso sexual em 28%. São números alarmantes. A agressão em casa contra as mulheres, ela sempre existiu e agora ela foi atenuada, né? Então, infelizmente, o que eu vejo nesse momento, esse lockdown, esse isolamento, ele não mudou as pessoas, ele revelou. Mostra que as pessoas não estavam prontas para conviver, porque a pessoa sai de casa segunda de manhã, volta segunda à noite e se vê ali em conversa poucas horas, já vão dormir depois. Aí sai no outro dia de manhã. No fim de semana, vai num parente, vai no outro. Então, filhos e pais agora têm que conviver ali, ficar ali, olhando um para o outro. Isso se tornou um exercício, para muitos, insustentável, né? Porque não estão indo para o trabalho, então estão tendo que olhar. E por quê? Eu vejo que uma coisa puxou outra, porque a bebida mais vendida durante esses 40 e poucos dias de isolamento foi o álcool. O álcool, bebida, né? As bebidas destiladas, bebidas com conteúdo alcoólico, elas foi o produto, não foi a bebida. O produto mais vendido nesses 45 dias até aqui foram bebidas alcoólicas, bebidas destiladas. Então, daí também eu acho que esse é um dos motivos porque aumentou a violência e também, evidentemente, aí divórcios e também, evidentemente, o suicídio, porque na escala de 0 a 10 no suicídio, o álcool é o primeiro, o segundo é as drogas, né? O primeiro primeiro é de suicídio, primeiro é crise financeira, depois o álcool, depois drogas e a depressão é o penúltimo. Nossa! Bullying vem antes. É uma coisa assim, é terrível, para você ter uma ideia. E se o álcool ele estimula violência, também depressão e suicídio, então imagina como é que está a cabeça das pessoas. Aí eu volto a frisar, e aí eu falo com os pastores, não fiquem só no convencional do culto online. Façam algo diferente, apelo de salvação, alguma cruzada online evangelística, alguma coisa que volte-se para aquele que está assistindo e faça o apelo. Porque a mulher está lá, foi espancada, o camarada está lá, espancou a mulher, está lá alcoólico e também gente com depressão, estão nos assistindo. Nós precisamos pregar o evangelho da cruz, porque talvez a gente não vai ter uma outra chance do coração do mundo estar tão amassado
tão verdade. quebrantado como agora. Veja, a Europa o Deus deles é o Mamon, os Estados Unidos, mas agora Mamon não resolve nada. É verdade. Então agora é só a palavra de Deus. Nós Sim. precisamos pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho da cruz. E olha, pra você ter uma ideia, domingo passado eu estava pregando simultaneamente em 4 igrejas online. Nossa, pastor. Uma era ao vivo, 3 foram gravadas e foram como ao vivo. Olha para você ver, fiquei onipresente. E elas Imagino. soltaram. Olha, para você ver, fui lá e gravei, e depois eles colocaram no horário do culto a palavra. Então, foi engraçado que se você entrasse no culto da minha igreja, estava lá o culto, eu pregando. Se entrasse no culto da outra igreja, eu estava lá pregando. Se entrasse no outro, eu estava pregando. Em 4 igrejas. Mas Mas para eu graças pregar nas 4, eu tive que passar a semana toda gravando para as 4. Eu assim, esgotei. Foi assim, muito cansativo. Mas o tanto de almas que a gente ganhou aí nesse período aí de 5 dias, mais de 200 almas para Jesus. a Deus. Verdade, pastor. Vale a pena, né? Vale a pena o esforço que está acontecendo, sendo feito. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor por esse esforço que vocês líderes têm feito, até mesmo por meio dessas lives, né? Que, na verdade, ninguém ganha nada fazendo live. No máximo que pode fazer é uma arrecadação. Então, é muito bonito ver esse empenho de líderes em ajudar as pessoas, né? A socorrer com conselhos. A gente vê muitas lives de perguntas e respostas. O senhor mesmo já fez várias lives que o senhor já Ixi, anunciou menina. Eu fiz uma live esses dias com um professor que ele pediu para fazer, um professor de hebraico e grego. O pessoal está muito curioso, querendo saber sobre Apocalipse. Foi 2 horas de live. Caiu a primeira hora, depois fez outra. Gente, é. Pois é, mas é bom porque as pessoas vão sabendo, né, pastor? E também até eu estava pensando, tem muita gente que resiste, né, aí à igreja. E aí, por aqui, pela tecnologia, a gente pode, de repente, enviar um link para um amigo que não queria ir à igreja de jeito nenhum e aquela pessoa assiste e se converte, né? Então, a tecnologia usada da maneira correta, ela pode salvar vidas também, né? Que a palavra de Deus, ela não volta vazia, né, pastor? E ela está salvando agora. Graças a Deus. E É. você também compartilha também, antes mesmo dessa pandemia, eu já via que o senhor compartilhava também, por meio também assim, das plataformas digitais, os seus livros, né? Porque eu sou autor de vários livros, todo mundo aqui já sabe, vários livros com temáticas super interessantes. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, assim, o senhor é autor de vários livros, tem várias mensagens também, e eu queria que o senhor citasse, não sei se você pode citar, porque eu pergunto isso para os cantores, eles falam, é difícil falar de uma música, qual que eu gosto mais. Mas, assim, tem algum livro que o senhor lançou e que assim, se encaixa perfeitamente nesse momento? Ou vários livros, assim, qual que você poderia indicar também aqui pro leitor do Pleno, pastor? Olha, o livro meu mais vendido é o Incrível Graça. Ele é best-seller, né? Que eu conto o meu testemunho. Também está aí agora disponível pela MK Books na versão digital ou também pela nossa editora, editoravem.com, na versão física. Mas o livro mais vendido meu é o Incrível Graça, mas o livro mais indicado para esse momento é Transferência de Unção, que é lançamento aí na MK Books, que eu falo da história do último avivamento da Terra. E por incrível que pareça, eu escrevi o livro, terminei ele antes da pandemia, e eu falo exatamente isso, menina, que o Senhor iria amassar o mundo e depois derramar um grande avivamento. Está no livro, olha que coisa interessante. O Senhor iria amassar o mundo, porque isso historicamente na história do mundo, a cada 100 anos vem uma guerra ou uma pandemia seguida de um avivamento. Todo avivamento vem depois de um caos. Isso é histórico. Todo avivamento vem depois de um caos. O avivamento do Pentecoste vem depois da morte de Jesus. Então, todo avivamento vem depois. O avivamento de John Wesley veio no auge da Guerra Napoleônica. Napoleão destruiu a Europa e o Senhor levanta John Wesley. John Wesley ganha mais de 1 milhão de almas para Jesus. Então, no auge da peste espanhola, no século XVIII, em 1900, você tem um avivamento da Rua Azusa e você tem um avivamento do país de Gales.
E o que, que nós temos? 30 milhões de pessoas morreram na peste espanhola. Então, logo depois, parece que logo depois que terminou a peste, o povo foi para a rua, o povo estava assim. Você viu que saiu uma pesquisa agora do que o povo quer mais fazer depois do isolamento? Rapaz, eu fiquei assim impressionado que o salão de beleza ficou em segundo lugar. Só que é para a igreja. Até as irmãs, mas para elas ir para a igreja, elas têm que ir no salão primeiro, né? Vão se virar em casa, pastor, mas a igreja vai ser Saiu realmente mais do que supermercado, apesar que o mercado estão indo, mas mais do que É. salão, mais do que tudo, o povo quer ir para a igreja. E o povo está com saudade, sabe o quê? De dar um abraço, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, aquele culto, porque adorar o Senhor ali junto com os irmãos, isso está fazendo uma falta tão grande. Veja, eu sou pastor. Você chegar lá e fazer o culto com as cadeiras vazias, menina, olha, é de cortar o coração, viu? Mas, em contrapartida, a gente tem visto Deus falando com muita gente. No nosso culto online, o culto de domingo passado, nós tivemos 5 mil pessoas assistindo. Para uma live, assim, no domingo de manhã. No domingo de manhã está todo mundo fazendo culto. Teve uma irmã que escreveu aqui que o número de morenas aumentou e as loiras entraram em extinção. Tá crescendo a raiz da gente, é verdade. É. É verdade. Mas é interessante Então, ver isso mesmo. As igrejas, né? Como procura, né, pastor? Com certeza. E essa que é a verdade. Então, esse momento do povo usando mais álcool, usando mais droga, mais espancamento, mais depressão, gente, só Jesus na igreja que pode trazer essa resposta. Se nós formos perceber, eu tenho falado isso, da azeitona amassada que vem um azeite, da uva amassada vem o vinho. Né? Do trigo amassado veio o pão, da rosa amassada veio o perfume. Depois que Jesus foi para o deserto, que iniciou o seu ministério, Deus só pode usar o homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Deus só pode derramar o seu poder sobre a face da terra de maneira grandiosa depois que os corações estiverem quebrantados. A Bíblia diz que a terra seca tem que clamar pela chuva. Então, eles estão clamando. E aí vem o despertamento e o avivamento. É verdade. E interessante também, pastor, porque nesse momento que só está tendo culto online, você não vê mais, as ruas estão desertas, né? Eu não saio. Então, a gente da nossa casa, a gente também não vê muito movimento. Eu acredito que as poucas pessoas que podem sair, né? Ou passam assim de carro e veem aquela calçada mais deserta, as ruas desertas. Porque antigamente, antes disso, era o pessoal voltando de culto com Bíblia, né? E a gente vê muito assim em filmes sobre arrebatamento, como que vai ficar o mundo. E muita gente antigamente não dava muito crédito às mensagens do pastor sobre isso, sobre, né, a volta de Jesus, que não vai encontrar ninguém. E agora as pessoas estão vendo assim as ruas vazias, a igreja vazia, só entra o pastor, a equipe de louvor. Tá muito mais vazio. Eu acho que isso está também, talvez, despertando o pessoal de que é verdade, porque a Bíblia está se cumprindo, né, pastor? É verdade. É o que eu mais tenho. Eu tenho um livro também sobre. Até aí, você que está assistindo pode adquirir. Se chama O Ladrão da Noite, Contagem Regressiva para o Arrebatamento. Tem aí disponível nas plataformas digitais da MK. Nós nunca vivemos um momento tão profético, escatológico como hoje. Todos os teólogos sérios, porque tem teólogo que não é sério, todos os teólogos sérios do mundo estão sendo unânimes que esse coronavírus é sinal para a volta de Jesus. Alguém escreveu aí que está lendo o livro. O coronavírus, o Covid-19, eu nem gosto de falar esse nome, que eu peguei birra desse nome por causa dos jornais. Não, é muito. A cada 2 minutos, coronavírus. Você liga a CBN, é a mesma coisa. Mas essa questão da pandemia toda, no mundo todo, porque nós não temos só a pandemia como sinal nesse momento. Nós temos vulcões, 15 vulcões entraram em erupção no mesmo dia. Nós temos
foram 18 terremotos em 15 dias. Então, você tem aqueles gafanhotos lá na Ásia, e tem gente que pensa que essas coisas é fake, mas o Pleno News não. sabe mais do que eu, que ele vai averiguar o que é fake e o que não é, né? Tem Tá lá. imagem. E tem aquelas vespas gigantes na Europa, coisa assustadora. Não só isso, mas também acordos de paz sendo traçados em tudo que é lugar. A China hoje já tem um controle digital para todos os habitantes, câmera dentro das casas. Todo habitante chinês tem no seu celular um QR Code. Você não compra uma caneta sem mostrar sua identificação digital. Então, nós estamos literalmente hoje vivendo um período apocalíptico. Não tem o que fazer. Não estamos... A gente pergunta, é tribulação? Não é, mas é princípio de dores. Não tem como fugir que nós estamos no princípio das dores. Né? Não tem como escapar disso. Jesus está voltando. E olha, irmão, você que está assistindo essa live, pode ter certeza que ele volta nessa geração, viu? É verdade, pastor. Mas graças a Deus, porque ele antes está despertando, né? E mostrando que a palavra dele é verdade, né, pastor? Que isso também é importante, porque aí a gente vê o pessoal aquele pessoal que já estava meio assim, será? E agora já está todo mundo sedento pela palavra de Deus. Graças a Deus por esses sinais, porque ajudam também. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente tem a palavra como mapa, né, para as nossas vidas. E não que a gente vai ficar com medo, porque aqui o nosso objetivo aqui nessa live não é deixar ninguém com medo, mas é falar sobre a palavra de Deus, né? Então, mas é bom ficar com medo nunca, mas com temor sempre, não é buscar com medo, não, imagina. Nosso objetivo realmente é só alertar. Despertar. Né? Diz quem tem ouvidos ouça também, né, pastor? Despertar. Quem tem medo é quem não está firme com Jesus, não está certo da salvação, mas que a igreja tem que despertar, isso nós não temos dúvidas. Eu estava começando no início do ano numa série, e o News aí, o Pleno News, ele trouxe muitas notícias de cruzadas. Olha, você sabe quantas almas nós ganhamos desde janeiro até a parada do lockdown? Porque nós estávamos com uma média de 15 a 20 mil almas por mês em cruzada. Nossa, olha para você ver. Aí parou tudo, né? Aí eu fiquei desesperado, porque eu falei, agora tem que arrumar outro jeito para ganhar almas. Aí demos um jeito. Graças a Deus, teve algumas cruzadas que o Pleno News divulgou e colocou no seu noticiário de quantas almas salvas. Eu acho que a prioridade da igreja hoje é falar da vinda do Senhor e ganhar almas. Temos que levar o povo a um profundo, intenso arrependimento, a buscar o Senhor, porque devemos buscar enquanto se pode achar. Amém. Amém. Glória a Deus. E o senhor ainda dentro desse tema, mas como o pessoal perguntou aqui, eu vou ter que fazer essa pergunta, pastor. Não vou mais demorar não, mas eu vou fazer essa aqui porque enviaram e eu fiz questão de anotar. Fala sobre como você é autor de vários livros, você já até falou sobre alguns aqui, que inclusive são pertinentes até para esse momento e vão continuar sendo para depois disso tudo também, em nome de Jesus. E fala para o pessoal como é esse processo, pastor, de escrever livro. Cada livro foi um processo, como é assim? É baseado naquilo que Deus te traz, numa palavra que você leu, numa palavra que o Senhor ministrou? Como é assim esse processo de escrever um livro? Eu vou tirar vou tirar como exemplo o livro Anjos e Demônios, que tem quase 400 páginas. Esse livro foi 1 ano e meio para escrever. Foram 1.500 arquivos lidos e mais de 170 livros de bibliografia. Meu Deus, muita pesquisa. Muita pesquisa. Muita certeza. Mas como é assim a ideia assim de como que nasce aquela proposta? Como nasce uma proposta assim para esse tempo eu vou lançar tal livro? Como é? Foi acho que mais ou menos isso que o seguidor aqui quis saber. Eu não sei se ele tem dúvida de que quer escrever como é a preocupação de vocês para escrever um livro assim? Eu normalmente escrevo livro. Primeiro eu começo pregando em série na igreja.
E aí, no momento que eu estou pregando uma série, aí vai um mês, às vezes 2 meses a série, e aí desperta para lançar aquela série como livro. Então, todo esboço meu, todo sermão, ele é transformado, eu já escrevo ele em formato de livro. Né? Todo esboço meu. Então, um esboço meu é 7, 8, 10 páginas um esboço. Porque depois eu já bastante. estou transformando ele em um livro. Então, praticamente, ele vai virar um capítulo depois, né? Então, eu venho, vou ali escrevendo em cima do esboço. Então, assim, realmente, de uma sede do autor de comunicar aquele tema ali, né? Então, eu, por exemplo, eu estou esperando esse momento aí de isolamento. Eu devia estar escrevendo uns 3, 4 livros, mas, menina, não me veio ainda nenhuma inspiração, você acredita? Isso eu também tá pregando, né, pastor? Tô pregando pra caramba, não É, dá parar produzindo. eu falei para minha esposa há pouco, eu falei, a hora que eu chegar em casa, eu quero ver se Deus me dá aí, eu tenho que aproveitar para escrever agora. Mas eu estou pregando muito também, estou sem tempo. É verdade, pastor. É verdade. Mas o senhor está produzindo de outra maneira. Não está escrevendo, mas tá pregando, está ganhando almas, né, pastor? Porque ultimamente as pessoas têm brigado muito, né? Mas o foco, na verdade, da palavra de Deus, a palavra fala o que tem que estar, né, nos lábios do cristão, né? Tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for amável. Então a palavra de Deus tem a resposta para tudo, né? Tipo, É para as verdade. pessoas, não é É por verdade? isso que eu assumi um compromisso com Deus, que nas minhas redes sociais e no púlpito da minha igreja, isso é um compromisso meu, tá? Meu. Eu não discuto mais, a não ser, eu não falo mais coisas importantes, eu brinco, ponho foto de filho, tudo, mas quando é para falar de forma séria, só se for do evangelho. Amém, amém, amém. Isso é importante também, porque a palavra de Deus fala sobre os pacificadores. Nós devemos ser pacificadores, né, pastor? É. Amém. Muito obrigada, pastor, por essa entrevista. Eu tenho certeza que abençoou o pessoal. O senhor já tinha participado, a gente aqui com o Pleno News em sua casa, e eu creio que o pessoal foi muito abençoado naquela época também. E agora a gente segue com essa proposta do Pleno News, entrevista, de levar uma palavra para o pessoal de esperança, uma palavra de alerta também, para que as pessoas se voltem para Deus, porque quando tudo falha, Deus nunca falha, né, pastor? É verdade. Só uma irmã pediu aqui que ela está sem o livro do John Wesley, é o mais novo livro da editora Vem. Provavelmente semana que vem vai estar na MK Books. Se chama Senhor Salva-me. Então aí você pode adquirir ou pela MK Books, da forma digital, ou pela editora Vem. Olha, a minha palavra para os irmãos é simples. Tudo passa. Os momentos ruins e os bons. Isso vai passar, deixa acontecer. Não sei se vai ser Verdade. 3 meses, 4 meses, em dezembro, mas vai passar. Essa situação Amém. não é para sempre. Ela vai passar. A gente fica ansioso porque mudou a rotina da gente, os nossos filhos em casa sem estudar. Porque tem gente que fala assim, não, as crianças estão tendo aula online. Mas quantas? Porque pobre não tem internet. Verdade. Mas Verdade, elas têm as pastor. TV escola. Pobre não tem TV também. É Então, eu vi um verdade. dado essa semana que 72% das crianças no Brasil estavam sem aula. Quem assiste... meu filho está tendo aula online. Gente, quem tem internet é classe média e rico. É verdade, pastor. É verdade, com certeza. É Tá, ou não é um é? momento. Então, É verdade. nem aula online, nem TV escola. Então, tem crianças... o ano letivo praticamente já perdeu. Não só esse ano, meus irmãos, ele já acabou. Aquele negócio, ele já caiu, só está esperando para deitar. O ano já acabou. A gente tem que agora confiar em Deus que isso vai passar. Né? Amém. Isso vai passar, e nós vamos sair mais fortes. A igreja vai sair mais forte, você em casa vai sair mais forte.
Pastor, eu tenho gente na minha igreja que já teve o seu salário reduzido pela metade, não várias famílias, mas nós vamos nos reerguer também. A igreja caiu também em vários sentidos, ela vai recuperar, porque essa situação que está acontecendo no mundo, essa situação financeira, não é por causa de uma crise financeira, é por causa de um lockdown. A hora que parar, se foi mandado embora, vai ter que contratar de novo. Então, a hora que o mundo abrir, as coisas voltam ao normal. Agora, tem muitas coisas que não vão mudar. Muitas empresas aprenderam que dá para ter os funcionários home office, que não dá gasto. Então, muitas coisas. Igrejas que passaram a ter um trabalho importante com culto online, elas têm que permanecer. Né? Verdade. Elas têm que permanecer, não pode parar. Então, a gente tem que entender que as coisas vão melhorar. Né? Isso vai passar. O meu conselho que eu dou para vocês não adianta ficar ansioso, entendeu? Tudo passa e isso vai passar também. Amém. Obrigada, pastor, por falar sobre isso, sobre a ansiedade. Também é uma das perguntas que as pessoas mais enviam. Mas eu acredito que nisso tudo também a gente está aprendendo a valorizar os momentos que a gente tinha antes, né? Eu penso muito nisso, pastor, em sair disso tudo agradecendo a Deus, porque antes as pessoas reclamavam tanto, eu via até colegas meus colocando, nunca mais eu reclamo que é segunda-feira, porque eu tinha muitos colegas que reclamavam, não aqui do pleno não, colegas mesmo, né? E nas redes sociais reclamando que era segunda-feira, que poxa, já acabou. Mas era muito melhor estar trabalhando normalmente. As pessoas escreviam sextou, né? Hoje sextou é segunda-feira, né? Pois é. Hoje né? sexta é segunda, terça, quarta, todo dia é sexta-feira hoje. Pois é, e é um cuidado redobrado, tem que sair de máscara, tem que usar luva, né? As pessoas estão com medo de ser infectadas, então eu vejo também... Eu dou um conselho para vocês, gente. Uhum. Pouco importa de onde veio o vírus, aí tem 2 cientistas Nobel da ciência, aí, um japonês e um americano, que disseram, 2 cientistas importantes, que disseram que o vírus foi criado, e se eles disserem, eu acredito. Não é para ouvir a ciência? Então, mas não importa para nós de onde veio o vírus. É fato que ele está aí. No Brasil, ele tem uma letalidade assim, maior do que na Europa. Né? Assim, talvez não maior do que na Itália, que a Itália é 11% a letalidade. No Brasil já está 6%, 7%. Mas, assim, ele é letal para os grupos de risco. É muito difícil mesmo. Então, o brasileiro ele não está levando a sério o vírus. Né? Você pode questionar isolamento, mas o vírus ele está aí, gente. A gente tem que levar a sério isso. E a melhor maneira é a máscara. Use a máscara, se cuide, não abrace, não pegue na mão. Gente, esse vírus é real, gente, não é fake. Esse vírus é real, ele é letal, ele está matando gente. Né? Tá matando muita gente. Não acredito que é igual muitos números aí, né? Igual falaram esse dia que tá morrendo, enterrando 100 pessoas por dia em Manaus. Eu falei, mas gente, não tem isso no Brasil. Não acredito que é dessa forma, mas está morrendo muita gente. Muita gente. Então é importante, porque a máscara, ela protege ela protege você de mim quando você usa a máscara. E ela protege... Eu vi um dado essa semana interessante. Quando você usa a máscara, 70% de contágio. Né? Se eu tiver o coronavírus e você usa a máscara, e eu chegar próximo a você, você tem aí 30% de contágio. Se os dois usarem a máscara, o índice vai para 89% de chance de nenhum pegar. 89%. Você vê que a melhor vacina é a máscara. É verdade, pastor. É muito bom o senhor falar isso e conscientizar vindo de um pastor, porque tem vozes que as pessoas ouvem mais, né? Então, que bom que mesmo você tá porque o isolamento social ele é muito importante, sim. No entanto, tem gente que ele trabalha nas funções essenciais e ele vai para casa. Isso. Ele vai para casa. Então, o melhor mesmo é a máscara e a higienização. O entregador, o iFood, a profissão da moda agora, né? O iFood, essas coisas toda aí agora, supermercados, esse povo tudo volta para casa. Verdade. Né? Então, o melhor mesmo é a pessoa
se prevenir com a máscara. Entrou no ônibus, fica com um tubinho de álcool em gel, né, na mão, porque agora o álcool em gel voltou no mercado, então as pessoas já podem comprar. Então, saiu do ônibus, coloca, use a máscara. Aí a pessoa fala assim, mas e quem não tem condição de usar máscara? Irmão, faz umas máscaras e dá de presente para o morador de rua, dá de presente para os outros. Está tendo máscara disponível aqui em Curitiba. Em Curitiba, a multa hoje para uma empresa que não tem seus funcionários sem máscara é 10 mil e para o pedestre é R$100. Se sair na rua sem máscara, primeiro, ele não entra no ônibus sem máscara, ele não entra no supermercado sem máscara, eu achei muito válido. Com certeza. Com certeza. Com certeza, até mesmo porque no início, né, desse fechamento, eu vi pessoas na rua quando a gente ainda estava saindo, né? Aquela primeira semana que a gente entrou nesse lockdown, eu me lembro de ver pessoas assim, não é nada disso, não tô nem aí, ficando junto assim, ficando na fila do banco assim. Eu vi isso num banco aqui, eu fiquei, nossa, gente. E agora o pessoal tá, eu creio, mais conscientizado, né, pastor? Para você entender como é sério isso que eu estou falando, esse número de mortos que explodiu agora, 400 e poucos mortos por dia, são mortos de 2 semanas atrás. Meu Deus. Significa que é quando o povo parou a conscientização. É verdade. Verdade, pastor. Né? A irmã falou que no elevador o vírus fica suspenso, e fica. E no ferro, ele fica até 30 horas se ele estiver no metal. Então, é importante isso, ambiente fechado do elevador. Então, gente, é grave. Assim, gente, vou falar um negócio para vocês. Nós somos um país de terceiro mundo. Então, nós não temos a capacidade nem de gestão de política, porque o vírus aqui virou política. Nós não temos uma capacidade de proteger os nossos habitantes num país como o nosso. Até a Argentina conseguiu. A gente não consegue, porque aqui tudo vira revanche. Nenhum país está pedindo impeachment de presidente, aqui está. Então, é uma coisa assustadora. Então, nós precisamos... Cada um cuida de si. Se preocupe com seu filho, com a sua mãe, que é de idade, com o seu pai. Faça a sua parte. Por favor, irmãos, se cuidem. A gente tem fé que Jesus está cuidando. Tem gente, eu já tenho testemunho de gente curada de coronavírus, viu? Glória a Deus. Que a gente verdade. orou e pessoas foram curadas de coronavírus. Curadas assim, por Jesus curar mesmo. Gente que mandou mensagem, pastor, a hora que eu estou com coronavírus, a gente orou, a pessoa foi curada. Foi lá e fez o resultado e deu negativo. Tinha dado positivo, foi lá e fez de novo, deu negativo. Então, temos... É o que eu estou falando. Alguém falou jeitinho brasileiro. O vírus não respeita jeitinho brasileiro, viu? É isso aí, é verdade. Tem que estar consciente. Verdade, pastor. Muito bom essa entrevista. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor falou sobre vários assuntos aqui que eu creio que abençoou muito o pessoal. E eu creio que o pessoal vai ficar em paz e bem consciente mesmo, né? Até mesmo respeitando as recomendações, né, das autoridades. Muito obrigada pela sua entrevista, por tudo que o senhor falou. Que bênção saber que você e vários outros pastores estão aí empenhados em ganhar almas, abençoando as pessoas. Eu tenho certeza que essa entrevista abençoou muito o pessoal, porque esclareceu. E agora o senhor, que é uma autoridade, está falando aí para o pessoal se cuidar. Eu tenho certeza que o pessoal vai se cuidar, pastor. Amém. Muito obrigada. Obrigado a vocês, que Deus abençoe, viu? Amém, obrigada. Boa noite para você e boa noite a todos. E é só ficarem aí ligados no perfil do pastor, que eu tenho certeza que tem muito mais novidade e também para ver a live. Tá bom? Boa noite para você.